Ô pessoal, hoje nós vamos falar sobre backup, um recurso importantíssimo que você não deve deixar de fazer. E não é ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V não, tá? De repente você esquece de fazer isso, né? E perdi todos os arquivos, é triste, né? Não, esse jeito que eu vou mostrar é automático e tá aí no teu Windows 10. E eu vou ensinar você como é que faz. Eu vou colocar aqui na minha porta USB um pendrive onde eu vou fazer o backup. Poderia ser um HD externo, como eu já falei para vocês, mas eu vou usar um pendrive aqui para mostrar para vocês como é que funciona o backup. Ó, automaticamente aqui no canto direito já apareceu que entrou minha unidade D aqui, que é o meu driver, meu pendrive, né, que está conectado na porta USB. Eu vou abrir aqui o Explorer e vou mostrar aqui o que contém no meu USB. Ó. Não contém nenhum arquivo. Vai ser essa unidade onde nós vamos fazer o nosso backup. Bom, aqui na janelinha do Windows eu vou digitar a palavra aqui backup só para já mostrar aqui para mim, ó, configurações de backup. Eu vou clicar aqui e vamos montar nossa configuração de backup. Aqui já mostra um texto dizendo fazer backup usando o histórico de arquivos, porque nós vamos ter um histórico de arquivos, né, no nosso backup. Vocês vão ver aí como que a gente configura isso. E eu vou explicar para vocês como é que faz a restauração também. Então eu vou clicar primeiramente aqui nesse botãozinho mais, que é adicionar uma unidade, ou seja, onde eu vou fazer o nosso backup, e já apareceu aqui o nosso pendriver, né, com o driver D aqui. Então eu vou clicar nesse disco aqui. Ó, ele já ativou aqui o nosso backup já está ativado. Ele já está preparando aí para fazer os backups. Mas eu vou entrar aqui no mais opções, porque eu vou querer mexer na configuração do backup. Tá? Aí vai apresentar a tela aqui de opções de backup, que é onde eu faço a configuração. E aqui ele já mostra, né, que vai estar fazendo o meu backup na unidade D, que tem 3,75 GB. Esse aqui é o espaço que eu tenho para armazenagem no meu pendrive. Aqui tem uma opção de fazer o backup agora, é um botãozinho, mas eu não vou clicar nesse botão aqui agora. Aqui tem fazer backup dos meus arquivos a cada hora, é o padrão, mas eu posso clicar aqui, ele vai me mostrar várias opções de frequência de execução do backup, ou seja, aqui, por exemplo, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, 20 minutos, 30, a cada 3 horas, 6 horas, 12 horas e diariamente. Eu estou com a opção padrão, que é a cada hora, tá? Eu vou manter essa opção. Aqui eu tenho uma outra opção, que é manter meus backups. Por quanto tempo eu quero manter os meus backups? Até haver necessidade de espaço. Ou seja, quando o meu pendrive estiver cheio, ele vai eliminar um backup feito num determinado dia mais velho, né, que eu tenho mais antigo, que eu tenho guardado nesse pendrive, e vai guardar um novo. Ele faz isso de uma forma circular, ou eu posso escolher aqui um mês, ou seja, ele vai fazer backups diariamente e vai armazenar esses backups a cada dia do mês. Então eu posso fazer uma restauração de um backup realizado até 30 dias atrás, por exemplo. Eu posso fazer a cada 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. Tá? E tem a opção sempre, que é o padrão, que é... O que significa isso? Que ele vai guardar e não vai apagar nada, ele vai guardando eternamente lá os teus backups. Não é uma opção muito legal, porque uma hora o teu HD ou o teu pendrive vai lotar e ele vai parar de fazer os backups, né? Então eu vou querer um mês, então ele vai guardar até 30 dias, né? Ele vai guardar os meus backups aí. Então eu tenho um histórico de backups de um mês. Essa é a opção que eu vou utilizar nesse exemplo aqui. Aqui estão as pastas que ele vai fazer o backup. Ele já selecionou automaticamente todas as pastas associadas ao meu usuário. O meu usuário aqui é o CBMCP. Então ele está salvando a minha pasta jogos, salvos, a minha pasta links e record calls e tudo mais aqui que está aqui embaixo. Mas eu não quero.
Eu só vou, nesse exemplo, para ficar um processo mais rápido, eu vou selecionar somente a pasta aqui, documentos, tá? Essa pasta aqui, ó. Então eu vou remover todas essas outras pastas e vou manter somente aquela pasta documentos. Para ficar um processo mais rápido, porque senão o backup aqui vai ficar demorado, pode levar um tempo muito grande, horas inclusive, então não seria adequado. Mas a vantagem de utilizar esse backup do Windows 10 é que ele elimina aquela tua preocupação de ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, né, no final do dia e guardando lá no teu HD externo ou no teu pendrive os arquivos, porque ele vai fazer isso de forma automática e desta forma você não corre o risco de esquecer de fazer os backups, tá? Então a gente está aqui removendo as pastas que não nos interessam. Para este exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então eu vou removendo todas estas pastas, uma a uma. Não existe uma opção de marcar, infelizmente não existe uma opção de marcar uma ou mais pastas aqui para fazer essa remoção, né? Tem que remover um a um aqui, tá? Mas é o normal você querer salvar todas essas pastas, porque essas pastas estão associadas ao teu usuário. Por exemplo, essa pasta que eu vou remover agora é imagens, então poderia conter aí as suas fotos, né? Então vamos lá, vou apagar essa aqui, porque é só essa documentos aqui de cima que eu quero salvar. Vou apagar essa vídeos e vamos apagar essa última aqui que é músicas, tá? Vamos supor, aqui eu já selecionei a pasta que eu quero, mas vamos supor que você queira adicionar uma outra pasta. Então basta você clicar aqui e selecionar a pasta que você quer. Pasta, né? Você seleciona a pasta, por exemplo, eu vou selecionar essa pasta Maurício aqui e posso escolher essa pasta para fazer backup aqui. Não é o que eu quero fazer, tá? Nesse exemplo, então eu vou remover essa pasta. Bom, existe uma outra opção aqui de você remover uma pasta selecionando uma pasta que você não quer que participe do backup, ok? É um recurso que foi criado aqui, então eu posso selecionar qualquer pasta aqui que eu não queira que participe lá do backup, mas eu não vou utilizar esse recurso aqui. Bom, feito isso, o meu backup já está configurado. Então eu posso até sair do programa backup aqui, que ele já vai começar a fazer meus backups a cada hora e manter um histórico mensal, porque eu selecionei essa opção por mês aqui. Como eu quero mostrar para vocês que o backup acontece, eu vou clicar no botão fazer backup agora, para vocês verem como é que eu faço uma restauração de um backup executado. Então eu vou clicar aqui e ele vai começar a fazer o backup, ó. Já está fazendo o backup dos dados. Então ele já está armazenando lá no meu pendrive o backup. Ó, inclusive ele já terminou, ó. Às 11 horas e 33 minutos ele terminou de fazer o meu backup. E como é que eu faço para restaurar? Se a gente descer aqui embaixo, existe um linkzinho que se chama restaurar arquivos de um backup atual. Eu clico aqui e ele vai me mostrar aqui, olha, 11h33, no dia de hoje, né, dia 17 de maio de 2021, às 11 horas e 33 minutos. Ele fez um backup da minha pasta, ó, da minha pasta. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar os arquivos que tem lá na minha pasta, ó. As pastas estão aqui, ó. Esses são os arquivos da minha pasta. Então, se eu vir aqui na minha pasta, ó, se eu clicar aqui, vir aqui na minha pasta documentos, usuários, CBMCP, documentos. Aqui, ó, tá aqui os meus arquivos, que é exatamente os arquivos aqui que ele fez o backup, ok? Se eu clicar aqui e fazer um backup novamente, ele vai gerar um novo backup. Então eu vou ter lá no histórico um novo backup. Vamos ver se ele criou realmente.
Vamos vir aqui, restaurar. Ele não criou. Por quê? Porque eu não alterei nenhum arquivo, ok? Então ele é inteligente, ele sabe que eu não alterei arquivo. Não adianta eu clicar lá no fazer backup, que ele não vai gerar um novo backup aqui pra gente. Então eu vou fazer uma alteração num daqueles arquivos. Eu vou vir aqui na minha pasta documentos, usuários, no meu usuário se chama cbmcp. Eu vou vir aqui na pasta documentos e vou abrir esse arquivo aqui, por exemplo, e vou colocar aqui no final desse texto, eu vou colocar aqui só para gerar uma alteração, esses 4xx aqui. Vou fechar a pasta, vou salvar e vamos vir aqui no backup novamente e vou pedir para ele fazer um backup. Agora ele vai fazer um backup, porque ele viu que um dos arquivos foi alterado. Olha lá, ele já gerou um novo backup aqui, 11:36. O anterior era 11:33. Se eu vir aqui agora no restaurar, ele vai me mostrar, ó, que eu tenho um backup das 11:36 e tenho um backup das 11:33. Se eu vir aqui, abrir aqui o das 11:36, abrir a minha pasta e abrir aqui o arquivo que eu alterei, que foi esse arquivo aqui, ele me mostra aqui, ó, que tem o xxx nesse aqui. Se eu vir nesse aqui, ele já até abriu e não mostra que tem o xx aqui, porque esse é o das 11:33. Esse daqui é o das 11:36 que tem o xxx. Então, se eu quiser restaurar esse arquivo, eu posso. Basta eu clicar aqui e ele vai restaurar. Inclusive, ó. Peraí, ele fechou a tela. Aqui, ó. Ele está falando, ó, se eu quero substituir o arquivo no destino. Eu quero substituir. Se eu substituir, ele alterou. Ele vai tirar o xxx lá do meu arquivo. Então, eu vou clicar aqui só para conferir. Ó, ele retirou o xxx. Então é assim que você faz a restauração. Você tem um histórico de arquivos, né? E que você pode fazer a restauração, ok? Então agora o meu arquivo não tem mais o xxx, como tinha aqui no das 11:36, ok? Então se eu fechar aqui a restauração e vir aqui e mandar fazer um backup novamente, ele vai gerar um novo histórico lá, porque eu alterei o arquivo de novo, tirando o xxx. E ele gerou agora um das 11:38. Se eu vier aqui no restaurar, a gente vai ver que eu tenho um das 11:38, eu tenho um das 11:38 é esse, eu tenho um das 11:36 e tenho um das 11:33. Eu tenho aqui um histórico de backups, onde eu posso escolher qual que eu quero restaurar. Se eu clicar aqui no das 11:38 e abrir aquele arquivo que a gente tinha alterado, ele está sem o xxx, tá certo? Porque eu já tinha feito uma restauração aí, removendo o xxx. Agora, se eu vir aqui no das 11:36, eu tenho o xxx, volta o xxx. Se eu restaurar esse, vai voltar o xx lá no arquivo, tá ok? Bom, pessoal, existe também uma outra forma de você chamar o restaurador de arquivos, né? Aqui a gente está no backup, eu vou sair aqui da configuração do backup, eu vou vir aqui na janelinha do Windows e vou digitar aqui. Vamos supor que eu quero restaurar nesse momento o arquivo. Eu clico aqui em restaurar, me aparece aqui já a opção restaurar arquivos com histórico de arquivos. Eu clico aqui e ele já me abre a janela de restauração, né? E eu tenho aqui todo o histórico dos arquivos que eu salvei. Ok? Bom, vamos só por curiosidade ver o que tem lá no meu pendrive. Lá no meu pendrive ele criou uma pasta chamada File History, onde ele guardou todos os meus arquivos lá. Bom, pessoal, esse vídeo está terminando. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita aí e se inscreva no nosso canal. E clique aí no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, o backup do Windows 10,
dê seu like aí, clica no positivo, que ajuda o nosso canal e nos motiva a fazer novos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários aqui do vídeo que eu respondo para você, tá? Valeu, até mais, tchau!